Eu quero falar com vocês hoje, pensar um pouquinho, convidá-los a pensar no viver criativo. Então, durante esses 22 anos que eu desenvolvo as minhas atividades dentro do consultório, se for pensar um pouco mais, eu comecei a fazer o meu estágio desde o primeiro ano da faculdade, então há 27 anos, que é um tempo considerável. E pensando numa das formações que é a psicanálise, o psicanalista, ele sempre tenta olhar para o paciente e tenta encontrar aonde está o desejo daquela pessoa. O trabalho da psicanálise, ela sempre tenta fazer com que a pessoa possa se aproximar do seu desejo. Porque o desejo do psicanalista não é aquele desejo consciente, pensado. Às vezes o desejo está no inconsciente. E todo o trabalho é fazer com que a pessoa descubra qual é o seu desejo. Então, por isso que, muito frequentemente, as pessoas dizem: poxa, mas a minha vida inteira eu disse que eu iria fazer isso, chega na hora, não acontece. O que aconteceu que hoje, aos meus 45 anos, nada daquilo que eu pensei eu realizei? Não? Geralmente as pessoas fazem esse questionamento. Aí o analista, no processo de investigação, ele vai construindo com a pessoa que talvez o desejo dela não era aquilo que ela disse a vida inteira, e sim uma outra questão. Que aí essa questão vai ser construída no processo de análise. Agora, quando chegamos, por exemplo, a uma determinada idade, por exemplo, a minha, 45 anos, e olho para a minha vida e digo: poxa vida, eu realizei aquilo que eu dizia que eu gostaria de ter realizado. Opa, então o meu pensamento está coerente com as minhas atitudes. Então, a minha atitude é a prova que realmente aquele era o meu desejo. Quando tem essa sintonia. E por que eu estou falando de desejo? O que isso tem relação com dificuldade de aprendizagem? Vamos tentar construir todo esse pensamento. Então, vamos supor situações onde os pais dizem: poxa, mas o meu filho não tem vontade. Não só com relação ao filho. Minha mulher, minha esposa, seja lá quem for. Vou falar dos filhos porque me parece que vocês vieram para cá, suponho, pensando nessa questão de dificuldade de aprendizagem. Mas vamos ampliar cada vez mais esse tema. Então, o meu filho ou determinada pessoa não tem desejo, não tem vontade, não tem iniciativa, não tem vontade de acordar, não tem muita criatividade, não tem espontaneidade. Às vezes a gente se depara, às vezes até com crianças um pouco apáticas, a gente diz: sem desejo. Sem desejo. Então, eu escolhi essa imagem dos bambus e mais para frente vamos falar um pouquinho sobre o significado do bambu. Eu imagino que vocês, talvez já entraram em contato com isso, mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. Então, eu gostaria que vocês pensassem e abrissem um espaço para a gente começar a construir um pensamento que está relacionado ao desejo. Como que eu posso ser uma mãe que contribuo, que facilito para o desenvolvimento do meu filho para que esse desejo apareça? Ou não? Como que eu posso ser uma mãe que eu vou boicotar essa possibilidade? Ou seja, vamos falar aqui sobre famílias facilitadoras e famílias que não facilitam, para que o desejo apareça. Opa, de novo fiz errado. Tá. Sempre eu gosto de introduzir uma imagem do iceberg. Mas eu falei: de novo, deixa eu mudar essa imagem. Aí eu peguei essa imagem. A ideia é que vocês olhem para esse ponto de interrogação e enxerguem aí um iceberg. Tá? Então vou conduzindo um pouquinho o pensamento de vocês. Vamos pensar que aquela ponta, que
se estivéssemos ali na superfície da água, aquele pedacinho que está para fora representasse as dificuldades de aprendizagem, tá? Seja ela qual for. Ou, vamos ampliar um pouquinho mais, ou representasse aquela enxaqueca que eu sempre tenho, ou representasse aquela dor no estômago, ou representasse qualquer sintoma, né? Uma fobia, um medo, né? Vamos colocar aquela pontinha que está para fora representa um sintoma. Então, alguns médicos vão lá e nomeiam um sintoma. Ah, fulano, você tem isso, né? Você tem síndrome do pânico, você tem depressão, você está em mania, você tem enxaqueca, você tem... Sabe isso aqui? É importante isso, né? É importante essa investigação nessas outras áreas. Mas o que eu penso, o que eu gostaria, a minha mensagem que eu gostaria de transmitir para vocês é que vocês possam olhar para esse sintoma, ou aquela pessoa que chega, poxa, mas eu estou tão desanimado, eu acho que vou fazer uma reposição hormonal, ou eu acho que eu vou tomar algum energético, alguma coisa para me dar um pouco mais de ânimo, porque eu ando tão cansado. Tá, tudo bem, mas não vamos ficar por aí, que isso é muito superficial e, com todo respeito, é muito empobrecedor, né? Essa imagem é uma ideia, uma interpretação assim muito rasteira, né? Então vamos pensar, dificuldades de aprendizagem. Esses dias eu entrei em contato com um neurologista, que ele tem uma pessoa muito reconhecida no país, ele tem um livro, que na capa do livro dizia, uma pessoa que eu conheço foi fazer uma consulta com ele por conta da enxaqueca, e ele deu um livro, né, para esse paciente, e o que estava escrito na capa: enxaqueca, o que ela quer dizer para você? Aí eu olhei e falei, esse cara é psicanalista, né, porque essa pergunta é uma pergunta muito psicanalítica. Aí, investigando, ele tem uma das formações em psicanálise e também tem uma formação ali em filosofia. E eu achei bem interessante, acho que me atrai muito quando o profissional ele tem esse olhar a mais. Então, uma sugestão, sempre que vocês se depararem com qualquer dor, né, seja ela física ou emocional, seja ela o que for, por exemplo, uma pessoa que o dente dói. Ah, meu dente dói. Aí eu vou lá, tomo um analgésico, passa a dor, o dente dói de novo, eu tomo um analgésico. Ah, tá, eu vou investigar um pouco mais. Ah, tá um problema no canal. Tá, no trato. Vou investigar, posso parar por aí, o problema é o canal. Ou eu posso continuar investigando. Ah, é porque eu arranjo os dentes. À noite eu tenho bruxismo. Posso parar por aí. Ou não, eu continuo investigando um pouco mais. Não, eu arranjo os dentes porque eu sou muito ansioso, ou seja... né? Então, olha lá, aquela dor de dente, aonde foi parar? A gente podemos acabar nos deparando com uma pessoa absolutamente ansiosa. Então, quais são os momentos que eu fico ansioso? O que me desperta ansiedade? O que me desperta medo? Ou seja, a gente tem que ir dando um passinho cada vez mais para que possamos nos conhecer. Então, né, eu acho muito importante que vocês sempre tenham esse olhar, né? Eu tenho uma dor no corpo, eu estou compartilhando com vocês muito da minha vivência, né, de dentro do consultório. Eu tenho uma dor, né? Eu tenho uma dor aqui, me dói. Não é pontualmente, a minha vida inteira essa dor me acompanha. Quem me conhece já pergunta, e a sua dor? Né? Antes de eu chegar, chega a minha dor. Né? A dor já chega antes, depois eu chego atrás. O que aquela dor está querendo te dizer? O sintoma ele aparece repetidas vezes, justamente porque ele aparece uma vez, a gente não escuta, não dá bola e não entende o que ele diz. Aí ele vem e aparece de novo, querendo dizer, opa, me escute, né? Faça alguma coisa comigo. Aí eu não dou bola. Aí ele aparece de novo. E às vezes um sintoma acompanha a pessoa a vida inteira. Então façam sempre essa pergunta. Tentem associar qualquer coisa que vocês sintam com algo a mais, para sair dessa superfície.
Então, vou tentar trabalhar aqui com vocês o que podemos fazer para despertar um desejo que é essencial para que uma pessoa se realize. Eu preciso descobrir qual é o meu desejo para que eu possa realizá-lo. Eu posso passar uma vida inteira dizendo que é isso e nunca me realizar. Por quê? Porque não é isso, é aquilo. Então vamos tentar ver o que uma família, o que vocês poderão fazer para contribuir tanto para a vida de vocês quanto para os familiares, para que o desejo apareça. A questão da espontaneidade, que é uma característica ali dos primeiros aninhos da criança, que com o passar do tempo, o que acontece com a espontaneidade com algumas pessoas? Né? Nas criancinhas facilmente a gente já encontra, quase todas as criancinhas, mas com o passar dos anos, em algumas pessoas a espontaneidade desaparece. Né? Então fiquem pensando nisso, a espontaneidade, claro que se não tem espontaneidade, não tem criatividade. Né? Então vamos ver aquela pessoa rígida, engessada, sistemática, que tem que ser daquela forma. Vamos falar um pouquinho mais. A curiosidade. Cadê aquela curiosidade da criancinha? Aonde que encontramos essa curiosidade já no adulto? Muitas vezes se perdeu. E para ter autoestima fortalecida, precisamos, quando a gente diz assim, poxa, só para que vocês possam ir avaliando também. Porque eu escuto muitos pais dizendo, meu filho tem baixa autoestima, ou meu filho não, um filho meu não tem autoestima super fortalecida, o outro não tem baixa autoestima. E às vezes eu escuto exatamente o contrário, a minha interpretação é exatamente o contrário daquilo que os pais dizem. Então, algumas características para que vocês possam avaliar quem tem autoestima fortalecida. Tem que ter espontaneidade, tem que ter criatividade e tem que ter curiosidade. Né? Uma certa flexibilidade aí. Então, como surge o viver criativo? Gostaria de começar ali um ponto de partida, que tem muita relação com o aprendizado da língua materna e afetividade e aprendizagem. Né? Todos vocês aqui sabem que eu vou aprender muito mais facilmente com aquele professor que eu gosto. Né? Todo mundo sabe disso. Vai ser muito mais interessante se eu tiver empatia com aquela pessoa que eu escuto. Acredito que quem retorna aqui é porque tem uma certa empatia com o meu jeito, porque senão não retorna, não dá. Né? Não dá nem para a gente pensar naquilo que a pessoa está querendo nos dizer. Por melhor profissional que seja, ou por melhor mãe ou avó que seja, tem que ter a questão da afetividade. Então vamos começar ali, um ponto de partida. Por que eu quero começar por aí? Porque eu sei que vocês têm inúmeras informações, inúmeras orientações. O que fazer quando o filho não aprende, vou falar um exemplo bem simples, não aprende a tabuada. Então você vai e faça assim, faça assado. Isso vocês têm aos montes. Eu não quero oferecer aquilo que vocês supõem que vocês já recebam. Né? Eu quero dar um passinho atrás para que vocês possam entender como tudo isso começa a acontecer. Então ali. Então vamos falar um pouquinho sobre a formação psíquica. Né? O momento que o bebezinho nasce, quando nós nascemos. Como Freud dizia, já escutei algumas pessoas falarem, nossa, mas que frieza, que coisa horrível, cadê o romantismo, a afetividade, como que ele pode dizer isso? Mas como Freud dizia, quando a criancinha nasce, o bebezinho nasce, nada mais é do que apenas um pedaço de carne. Né? Palavras dele. E aí, como que o sistema familiar vai constituindo o psiquismo desse ser, né, nos primeiros anos de vida? Então, eu quero falar um pouquinho sobre a ilusão, porque a ilusão que é muito importante para que possamos depois entender a questão da aprendizagem. Né? Então, tudo isso que eu estou falando é para ter relação, né, com o nosso objetivo principal. Algumas pessoas olhando para essa imagem, se bem que quando coloca numa tela assim muito grande, já perde um pouco o efeito. Mas algumas pessoas olhando para essa imagem, alguém gostaria de dizer o que sente, o que vê? Como?
parece que tem um movimento. O que mais? Falem qualquer coisa, tudo é válido e importante. Profundidade. Né? Tá. Tem pessoas que dizem, como eu escutei hoje, né, há minutos atrás, não posso nem olhar com tanta altura. Né? Ou não enxergo nada, enxergo uma figura estática. É isso, cada um tem uma visão. Mas eu quero falar sobre a ilusão. Porque geralmente essas imagens, a ideia, a proposta dessas imagens é justamente que possam surtir esse efeito dessa ilusão de movimento. Né? Algumas pessoas conseguem olhar para essa imagem e ver o movimento. Aquilo que vai, aquilo que volta, e dependendo do psiquismo, não tem nada a ver, né, com algo que é físico. Aquilo que nós enxergamos tem relação muito com o nosso psiquismo. Algumas pessoas, né, veem um movimento com mais intensidade ou menos intensidade do que outras. Então eu quero falar um pouquinho sobre a ilusão. Então vamos pensar ali no momento que o bebezinho nasce. Quem não amamentou o seu bebezinho no peito, no seio, podemos substituir na minha fala agora o seio pela mamadeira, tá? Ou seja, todos os bebezinhos ou mamaram na mamadeira ou se amamentaram diretamente ali no seio. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Então, bem inicialmente, com raras exceções daqueles bebês que foram abandonados de fato, não tiveram esse momento de amamentação, mas de uma maneira geral, o que acontece? Quando o bebezinho está ali mamando, a mãe, e isso é bom que aconteça, tá? A mãe inicialmente, ela se coloca naquele lugar aonde ela se dedica totalmente ao seu bebê. Né? O bebê é algo mais importante na vida daquela mulher, na vida da família às vezes, mas principalmente na vida da mãe. Então a mãe faz toda uma adaptação, né, da sua vida, porque tem relação também com o desejo da mãe, né, de querer ser mãe, mas de uma maneira geral acontece isso. Ela se coloca para aquele bebezinho imediatamente, prontamente. Então o que vai acontecendo com o bebezinho? O bebezinho, nesse momento, ele não sabe quem é a mãe. Ele nem enxerga a mãe direito. Ele só enxerga, né, o seio da mãe. Então, o que vai acontecendo? Sempre que ele chora, ele se depara, né, ele nem precisou abrir a boca, dependendo da mãe. Tem mães que são mais dedicadas e outras menos, mas geralmente no início, o que acontece? O bebezinho nem precisa abrir a boca, já está o peito dentro da boca do bebê, né? Não é assim? É assim, né? De uma maneira geral é assim. Vocês já escutaram muitas outras mães e eu também já escutei muitas mães. É assim. Então o que acontece? Isso é bom no início, é muito bom. Esse pronto atendimento, isso que é imediato. Por que é bom? Porque, pensando na questão da ilusão, o bebezinho, de uma forma ilusória, ele imagina que ele tem esse poder de fazer com que, de uma forma mágica, o peito apareça no momento que ele deseja. Né? Então, ele nem começou a pensar, o peito já aparece de uma forma mágica. E aí, o que acontece? O problema é que muitas mães e famílias, vamos entender um pouquinho mais para frente, mantêm essa ilusão no decorrer, às vezes, da vida. Às vezes a pessoa tem lá 40 anos, nem precisa, a mãe já está lá atendendo prontamente, imediatamente o seu bebezão. Né? Então eu quero que vocês possam ir fazendo esse movimento. Então é importante que isso aconteça. Para quê? Para que logo depois, né, seria importante que acontecesse, porque até então ele não sabe quem é o outro. Ele acha que ele e aquele peito é uma coisa só, está grudado. É isso que eu queria que vocês entendessem. Isso é bem importante para depois a gente entender
por que algumas pessoas não aprendem, por que algumas pessoas têm uma certa dificuldade, né? Eu quero que vocês prestem atenção bastante nisso. Então está ali, tudo grudado. O que é esperado? É esperado que sempre de uma forma suave, gradativa, ocorra o quê? Um afastamento dessa mãe. Ou seja, a mãe vai se retirando. Então a mãe, nesse momento, já se autoriza a fazer cocô, xixi, porque no começo nem isso, né? No começo nem isso pode, né? De repente tem até um pinico ali do lado, porque não vai nem até o banheiro, né? Dependendo da mãe, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, né? Então, conforme essa mãe vai se autorizando a se retirar da vida desse bebê, porque a mãe começa a ter outros interesses a não ser o bebê, só que às vezes não acontece isso com algumas mães, né? O bebê continua ocupando aquele lugar de centro das atenções durante muito tempo, né? Então, comecem a pensar sobre esse afastamento, sobre esse espaço. E vamos falar bastante sobre esse espaço. Então, como é importante eu ir, não importa se vocês têm filhos agora de 3, 5, 10, 15, 30 anos, 50 anos, tá? Isso que nós estamos falando serve para todas as idades, vocês só vão jogando para as situações de vocês. Então, como é importante que possamos nos afastar. Então, é muito importante que a pessoa se sinta pertencendo ao grupo familiar, mas ao mesmo tempo separado do grupo familiar. Eu pertenço ao grupo familiar, mas eu sou um indivíduo separado daquelas pessoas. Aí a gente começa a trabalhar o quê? A individualidade, a singularidade de cada integrante da família. Porque senão vira uma massa, uma fusão, um bloco, né? Que todo mundo pensa a mesma coisa, todo mundo repete, todo mundo faz tudo absolutamente igual. Isso é muito perigoso. Então vamos começar a pensar nessa questão desse espaço que a gente precisa promover. Ah, André, mas meu filho agora já tem 15 anos, já tem 20. Ótimo! Sempre há tempo para começar, né, essa mudança nessa relação. E por que também eu coloquei ali aqueles caquinhos? Porque justamente isso. Uma vez eu escutei de um psicanalista, eu nem sei se ele está vivo ainda, ele dava supervisão ali para uma clínica onde eu trabalhava. Ele chama Oswaldo de Loreto. E que ele falou de uma forma assim, bem simples, e era bacana porque nessa reunião era numa clínica de internação, lá em São Paulo, chamada Travesseira, então é uma clínica referência no nosso país, né? E tínhamos reuniões assim, semanais, onde quem participava, desde a diretora até o estagiário que tinha acabado de começar, né, o trabalho naquela clínica. E esse psicanalista, um senhor naquela época, ele valorizava demais as perguntas dos estagiários. Ele quase não dava espaço para as pessoas com mais experiência falarem. Ele dava um espaço enorme para as perguntas dos estagiários. Só que os estagiários se sentiam absolutamente constrangidos, porque eu não sei, eu vou falar uma bobagem, né? E ele fez todo um trabalho lindo de reconhecimento daquele que supostamente não sabe. Então, pensando nele, o que ele dizia? Eu lembro que ele falou e ficou registrado, acho, de uma forma bem simples de ilustrar. Se fosse possível tirarmos uma fotografia do aparelho psíquico no início da vida, como seria? Seriam inúmeros caquinhos absolutamente fragmentados. E no decorrer da vida, ou seja, dessas interferências, de tudo que vamos fazendo com os nossos filhos, podemos ir integrando, dando uma certa forma ao psiquismo dessas pessoas, ou não, podemos ir deformando o psiquismo dessas pessoas, né? Realmente os pais têm esse poder, sim. André, é muito pesado escutar isso, me sinto muito culpada. Mas não sou eu que digo isso, né? Os estudiosos do mundo inteiro há muitos anos sabem disso. Mas ao mesmo tempo também, já que a gente tem essa ferramenta, né? Eu posso fazer muitas coisas.
Então, pensando, quero falar um pouquinho sobre famílias fusionadas, desconectadas e diferenciadas. Vamos falar um pouquinho características dessas famílias. Então, o que podemos ver? As famílias fusionadas ou desconectadas são aquelas famílias que não facilitarão em quase nada a criatividade, a espontaneidade, o aparecimento do desejo. Já a família diferenciada, sim. Vamos falar um pouquinho mais de perto sobre as características dessas famílias fusionadas e desconectadas? Então, nessa primeira etapa, eu vou falar sobre famílias que causam dificuldades nos processos de aprendizagem de seus membros. As fusionadas e as desconectadas. Então, ali é uma imagem, né, que é Narciso. Ele está ali, mas ele não está olhando o lago, nem tampouco, né, quem está ao redor dele, nem tampouco as árvores, as plantas, nada. Né? Ele estava totalmente embevecido, ele estava totalmente hipnotizado pela imagem dele, refletida no lago. Agora me ocorreu outra imagem. Tem pessoas que, se a gente está num ambiente e tem um espelho, vocês já repararam que tem pessoas que não ficam conectadas com você, nem que você está falando, a pessoa fica se olhando o tempo todo, né? Me vê essa imagem agora, né? Disso que é desconectado, né? Essa pessoa, pensando nessas famílias que contribuem para essas dificuldades, então são pessoas que ficam muito voltadas, vamos pensar ali nos pais ou nas mães, muito voltadas para os seus pensamentos, para as suas verdades, para as suas teorias, aquilo que eu sei. Então aí eu olho para o meu filho, mas eu espero que o meu filho reproduza os meus pensamentos, a minha fala, as minhas atitudes, os meus comportamentos. Eu não olho para o meu filho e tento encontrar o meu filho. Eu olho para ele para encontrar nele a minha imagem. Então isso representa bem. Então pensem bem isso é bem importante. Andréa, principalmente quem já participou dos meus grupos, já falou tanto sobre isso, né? Mais uma vez, porque fazemos isso frequentemente. Eu que trabalho com isso, né? Fiz tantos anos de análise e se eu não ficar atenta, eu busco sim, principalmente nos filhos, né, me encontrar ali. E quando eu não me encontro, né, geralmente o que acontece é uma frustração enorme. A gente sente raiva, ou a gente sente vergonha, ou a gente sente culpa. Como assim? Meu filho fazendo isso? Mas eu nunca fiz isso. Na minha família não tem ninguém que faz isso. Como que essa pessoa faz isso? Então, o que é aquilo que se apresenta e o que eu faço quando eu encontro algo que é diferente da minha imagem? Então, essa é uma característica de famílias que não são facilitadoras. Tá? Então, vamos aí, de uma forma sigilosa, fazendo essa avaliação. Como é que vocês se relacionam quando, de fato, vocês encontram o outro? É muito difícil a gente conversar com o outro. É muito difícil. A gente tem que ficar bem atento, porque geralmente, principalmente quando são filhos pequenos, é uma armadilha enorme que eu acabo conversando comigo o tempo todo. A questão da idealização. Quero falar bem dos pais, tá? Porque já que os pais têm esse poder, os pais, os avós, os tios, os irmãos, mas mais as pessoas responsáveis ali, no caso o pai, a mãe ou alguém tão importante quanto. A questão da idealização. Geralmente, o que eu vejo, como eu disse, não só eu, quando não é o pai e a mãe, se é o pai e a mãe, tadinho do filho, né? Mas geralmente ou é o pai ou é a mãe.
tem alguém que fica nesse lugar do idealizado, do Deus, daquele que sabe. E se a pessoa ainda por cima for bem sucedida e ganhar dinheiro e ter reconhecimento, fica mais difícil ainda contestar. Quem sou eu para falar com ela ou com ele, que é reconhecido por todos? Aí essa pessoa ainda fica mais nesse pedestal. E fiquem imaginando então o filho, como é difícil o filho se relacionar com essa pessoa que ocupa esse lugar. Eu coloquei a questão do controle pensando nessa marionete, porque geralmente o bom aluno é aquele que nunca fica ali na dele, né? Como é bom aluno, é super educado, super atencioso, né? Nunca teve conflito nenhum com nenhum professor, tira boas notas, né? É um ótimo aluno. O meu filho, um excelente filho, né? Não tem atrito nenhum comigo, aceita tudo que eu falo, a gente conversa, é uma maravilha, nunca tem uma discussão, a gente conversa, o que ela diz é exatamente o que eu penso. Nossa, no que flui a nossa conversa, que maravilha. Opa, eu já penso o contrário. Como? Né? A pessoa em plena adolescência, querendo se constituir, criar a sua individualidade, singularidade, não vai se diferenciar dessa mãe ou desse pai. Como? Então, eu acho muito bem-vindo, eu acho saudável. Aí vamos pensar na intensidade também, como isso acontece, a frequência, tudo isso. Mas fiquem atentos também. Quem é o bom aluno? Quem é o bom filho? Quem é o bom marido, a boa esposa, ou o bom amigo? E outra questão, principalmente quando são pequenos, Aí você vê, você olha para os filhos e olha para a mãe, tudo igual. É claro que a criança vai ter o estilo da família, ela foi constituída naquele meio, claro que sim. Mas fiquem atentos para irem desenvolvendo cada vez mais essa singularidade, o estilo próprio de cada pessoa. Porque senão você olha para aquela família, é aquele bloco, né? Anda, todo mundo igual, todo mundo fala igual, todo mundo se veste igual, todo mundo pensa igual, é tudo muito parecido. Então tentem pensar, geralmente criancinha, os pais dizem, liga para a avó e fala assim, vovó, tô com saudade de você. Aí a criança fala, vovó, tô com saudade de você. Agora fala, manda um beijo pra ti. Avó, manda um beijo pra ti. Deixa a criança ter espontaneidade para falar sabe-se lá o quê. Como por exemplo, não quero mandar beijo pra tia coisa nenhuma. E aí tudo bem, você vai contornar, mas deixe a criança aparecer e não ser um robozinho que fica o tempo todo reproduzindo aquilo que a mamãe quer escutar. Ai, como meu filho é obediente, como ele é bonzinho, tá vendo? Ele falou tudo aquilo. Quanto mais controladora é a família, maior a probabilidade da dissimulação acontecer nos filhos, das mentiras. Porque para minha mãe me admirar, eu tenho que reproduzir tudo que ela pensa. Então, para eu agradar a minha mãe, eu faço exatamente tudo que ela quer. Agora, se é uma pessoa que desde o início teve a oportunidade, poxa, eu desagradei o meu pai, mas que bacana, né? Meu pai me escutou, quis me entender, eu tive espaço na relação com ele, eu pude existir de uma forma verdadeira na relação com ele. Então pensem bem essa questão, que também acho muito importante. E ali eu coloquei, brincando de casinha, porque muitas vezes, é claro que todas as mães e os pais adoram receber que as pessoas elogiem os filhos. Claro que sim, isso é muito gratificante, né? Mas tem mães que saem com o filho como se fosse um troféu, né? Olha o meu troféu. E aí quando eu elogio o filho, o elogio não é para o filho, porque o filho é meu objeto. O importante é que esse elogio vem para mim. Olha que mãe maravilhosa que eu sou, olha como meu filho é elogiado, é admirado. Então é aquilo para fazer um afago no meu ego, no meu narcisismo.
Então, pensem bem, principalmente quando os filhos desapontá-los. Se tem espaço para isso na relação de vocês. Para quando o filho frustrar, para quando o filho decepcionar. Porque geralmente o que eu escuto é uma fala assim, prontamente. Né? Como? Como que você ousa fazer isso para mim? Eu, uma mãe tão maravilhosa, que faço absolutamente tudo para você. Como que você tem coragem de fazer isso comigo? Então, vão criando esses espaços para a pessoa ir aparecendo na relação com vocês. Então, ali a questão da simbiose, ou isso que é misturado, que é fusionado, emaranhado, a questão do controle, dessa superproteção. Aquela frase ali, sou tão você que sinto falta de mim mesmo. Então, pensando naquela criança que não tem vontade de estudar, estudar para quê? Estudar o quê? Quantas pessoas que chegam na época do vestibular e não entram na universidade, ou se entram na universidade nunca saem da universidade, ou se saem da universidade não param de estudar nunca, para continuar na casa dos pais. Então, o que está acontecendo com essa pessoa que às vezes não sabe qual é o seu desejo? Então, para eu ajudar o meu filho a ele saber o que ele quer, quem ele é, o que ele deseja, eu preciso criar esse espaço para que ele apareça na relação comigo desde o início. Porque é ali na relação comigo que ele vai treinando, ele vai experienciando, ele vai se autorizando a: eu posso ser diferente, eu posso falar, que nada, que não. Por que a criança, às vezes, algumas crianças são tão tímidas? Meu filho não fala, é tão tímido. É o jeito dele, afinal de contas é tão parecido com o avô, ponto final. Tá? Já traçado o destino dessa pessoa. Opa, peraí. Deixa eu ver qual é a minha contribuição. O que será que eu estou fazendo um pouquinho para alimentar uma certa timidez daquela pessoa? Será que tem espaço para que ele possa errar, para que ele possa pensar diferente? Tudo aquilo que eu venho falando? E uma outra característica dessas famílias que não facilitam, a questão da rigidez. Então, a pessoa pensa, sente e funciona para os demais. Então não tem pergunta, não tem nada, porque afinal de contas eu te conheço, eu já sei o que você pensa, o que você sente, eu já determino. É aquilo, algo que é rígido, é sempre daquela forma. A gente já sabe. Quando a mãe chega assim, já sei o final. Quando o pai fala tal coisa, já sei. Ou seja, não tem surpresa. Nós precisamos surpreender as pessoas. Eu funciono sempre da mesma forma. Quando eu chego no restaurante, eu faço sempre da mesma maneira. O garçom já olha para minha cara e já sabe que surpreendam as pessoas. Usem a criatividade, essa questão da flexibilidade. Nós precisamos nos experimentar um pouquinho mais. Como será que eu poderia fazer um pouquinho diferente? Pensando ali naquela imagem, o que vocês enxergam ali? Como? Um pássaro e um coelho. O que mais? Falem, ousem, falem qualquer coisa. Sabe-se lá o quê? Não é assim com a criança? Ali na historinha do Pequeno Príncipe, o que era, que ele dizia que tinha ali embaixo daquele pano? É aquilo. Então pode ser, tem pessoas que não, eu só enxergo o pássaro com a boquinha aberta para lá. Tem pessoas que dizem assim: não, eu só enxergo o coelho, onde tem a boquinha são as orelhas do coelho. Ou tem uma certa dificuldade para transitar entre uma imagem e outra. Tem pessoas que rapidamente enxergam. Tem outras. Então, o que é isso? Quando a gente trabalha ali com as dificuldades de aprendizagem, tem pessoas que elas são muito concretas, como no início do desenvolvimento das crianças. O pé da cadeira, cadê o pé da cadeira? Com o tempo que vai desenvolvendo essa capacidade simbólica, essas metáforas.
Então tem pessoas que acabam não entendendo algumas piadas, porque justamente não conseguem simbolizar, tem um certo, podemos dizer, um certo déficit, né? Pensando nesse desenvolvimento psíquico aí. E a questão da solidão. Então, pessoas que têm essas características, muito provavelmente, apesar da família andar ali todo mundo junto, né? Mas é muito comum as pessoas dizerem, principalmente os filhos, quem participa dos grupos, vocês também têm já escutado depoimentos de outros pais que dizem: os meus pais, ou mais o pai ou mais a mãe, não me escutam, eles não prestam atenção no que eu digo, eles não me entendem. Isso é muito comum, né? De uma forma intensa. Então, quanto mais controle tem, quanto mais eu quero que você seja a minha imagem e semelhança, mais solitário eu vou me sentir. Por quê? Porque eu não estou me relacionando com você, né? Então é muito solitário isso, quando eu me relaciono comigo mesmo o tempo todo. Faz sentido isso, essa questão dessa solidão? Quanto que a pessoa vai se isolando por conta dessas características? Agora vamos falar um pouquinho das famílias facilitadoras da aprendizagem. Então eu escolhi aí a questão do bambu. O que vocês pensam sobre o bambu? Falem características assim, bem fáceis sobre o bambu. A flexibilidade, né? E o que mais? Crescimento. Leveza. Então vamos pensar principalmente na flexibilidade. E eu não estou falando de uma pessoa permissiva, que não tem limites, né, que pode tudo, mas sim de uma flexibilidade, né, que vai de um ponto ao outro, tem um ponto, tem um contorno, ou seja, as regras da minha família têm um contorno, é importante que tenha, mas é importante que tenha espaço para a flexibilidade. Mas uma outra característica bem importante do bambu, ele é oco. E é isso que eu gostaria de trabalhar com vocês, para que vocês possam ajudar o filho que tem dificuldade na aprendizagem, não é fazendo um exercício, é trabalhando essas questões diariamente, em várias oportunidades na vida. Eu quero que meu filho se desenvolva em matemática, eu não preciso falar sobre matemática com ele. Eu posso trabalhar a minha relação com ele, para que ele desenvolva a sua criatividade, a sua espontaneidade, a sua segurança na relação comigo. Isso vai repercutir ali na compreensão de matemática. Quando eu atendo um dependente químico, ele não precisa falar para mim sobre a dependência que ele tem do álcool, ou que ele usa cocaína, como que ele cheira a cocaína, onde ele pega a cocaína, o que ele tem que desviar para não usar cocaína. Isso, sinceramente, quase não me interessa. Por exemplo, porque algumas pessoas, dependendo da abordagem, né? Estou falando como psicanalista. Se o dependente químico vai até o meu consultório, né, um alcoolista, e não quer nunca falar sobre o álcool, que não fale. Por quê? Porque é isso que eu estou dizendo. Às vezes, para eu ajudar o meu filho na matemática, eu não preciso sentar ali com ele e falar, né, eu nem sei matemática, eu vou aprender matemática para ensinar o meu filho matemática, porque o colégio falou que a mãe tem que ficar junto. Não. Eu vou ajudar o meu filho a entender matemática, trabalhando a minha relação com ele, para que ele tenha desejo, para que ele se fortaleça. Isso vai ter repercussão ali na matemática. Então a questão, principalmente de ser oco. O que é ser oco? Para eu saber o que você pensa, eu preciso de esvaziar um pouquinho. Eu preciso deixar um pouquinho de lado o que eu penso, para poder pensar no que você pensa. E isso é muito difícil, mas a gente tem que tentar fazer pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez na vida, né? E aí, quem sabe, uma vez ao dia, né? Quem sabe? Eu preciso me esvaziar.
Minha filha chega falando aquilo, que absurdo, como que essa criatura que saiu de dentro de mim pensa um negócio desse, faz isso, está conduzindo a vida dessa forma. Como? Aprendeu com quem? Eu que não ensinei, né? Tentem, esvaziem um pouquinho, pelo menos escutem, façam um esforço enorme, mas pelo menos de escutar, querer entender, façam alguma pergunta. Não? Porque se ela não falar para vocês, vai falar para uma outra pessoa. Em algum lugar as pessoas têm necessidade de serem escutadas, compreendidas. Então, família, ensinante e aprendente. Ensino e aprendizagem é um binômio indissociável. Por exemplo, muitas pessoas que estudam dificuldades de aprendizagem relacionam com a questão da culinária. Né? Essa é uma questão bem importante. Vários livros que vocês pegarem terão sempre alguns exemplos que falam sobre a culinária, porque é muito acessível e de fácil compreensão. Por exemplo, eu vou lá, eu como ensinante, ensino a minha filha ou meu filho a fazer uma salada. E eu faço a salada de uma forma. A ideia para que a pessoa se aproprie daquela salada, a pessoa, no caso o filho, vai precisar fazer a tal salada como? Fale, vocês sabem? Senão vocês não estão escutando o que eu estou dizendo. Do jeito dele. Do jeito dele. Ai, mas não ficou tão bom quanto a minha. O que importa nesse momento não é se ficou mais gostoso. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar numa clínica psiquiátrica, eu era responsável por vários grupos. Um dos grupos que eu era responsável era o grupo de culinária. Então eu tinha que fazer a avaliação ali dos pacientes, quem poderia entrar na cozinha, porque tinha faca e tudo mais, quem estava um pouco mais prejudicado não poderia, porque poderia acontecer algum acidente ali, fazer várias avaliações. E no começo eu não entendia nada de culinária. Eu falei, meu Deus, eu estou responsável para fazer aqui 12 bolos para servir para toda a equipe no chá da tarde. O que eu vou fazer com isso daqui? E o tal do Oswaldo de Loreto, né, veio aqui acolher a pessoa totalmente inexperiente. Ele falou assim, Andréa, não importa se o bolo